há um alerta, inclusive, da sociedade brasileira sobre esses casos que antes só pareciam muito distantes lá nos Estados Unidos, mas agora já começaram a acontecer aqui no país. Na verdade, agora já tem nome, né? Ela chama EVALI, né? É uma sigla em inglês que é E-Cigarette Lung Injury, ou seja, é uma injúria, é uma lesão pulmonar causada pelo e-cigarette, que é o cigarro eletrônico. Né? Então, o que acontece? Vou contar rapidinho essa questão do cigarro eletrônico, porque o pessoal tem muita dúvida, porque no Brasil ele é proibido desde 2009 pela Anvisa. Nós, pneumologistas, sempre fomos contra o cigarro eletrônico. Na verdade, ele veio como uma proposta no começo para ajudar as pessoas que fumavam a parar de fumar. Então, ele seria um cigarro normal, como assim, o formato do cigarro normal, tom branco, amarelinho, feinho, né? E ele iria emitir um vapor de água. Ponto. Tudo ia bem até que a indústria começou a alterar esse cigarro eletrônico, para vender, lógico. E dentro dele vai o que a indústria quiser e o que você quiser comprar. Então, dentro dessa cápsula vai o quê? O propileno glicol, que a gente usa muito, tem muita coisa industrializada que vai o propileno glicol. Só que o propileno glicol, ele se transforma numa substância que é cancerígena. Então, cigarro eletrônico não dá câncer? Dá. Tá? Vai a glicerina, que a gente lembra sempre do sabonete, né? Que tem como líquido. E pode ir ou não a nicotina, tá? Então, pode ir ou não a nicotina, e essa quantidade de nicotina, ela pode chegar até a 18 vezes a quantidade da nicotina que vai no nosso cigarro normal, no tradicional. Então, ele é viciante sim, né? Então, vai nicotina, vai ou não o THC. O THC é um componente da maconha. É o componente ruim da maconha. A gente tem um componente bom, que é o canabidiol, que hoje já é comercializado, ajuda muito. E tem esse THC, que é tetrahidrocanabidiol, né? Então, canabidol. Então, esse tetrahidro, ele é diluído no óleo da vitamina E. E aí a gente vai chegar na história do óleo da vitamina E, que é o mais importante. O que acontece? Quanto maior essa diluição, menos vai ficar mais barato para a indústria. Então, esse óleo, ele vem sendo colocado numa quantidade bem não controlável, né? Então, dependendo da procedência desse cigarro eletrônico, a gente não sabe quanto está sendo colocado nesse óleo. Esse óleo da vitamina E, ele pode ser ingerido, então a gente pode tomar, e ele pode ser usado em hidratante, então pode passar na pele, por exemplo, que não tem problema. Agora, a questão inalar é diferente. Então, tem esse líquido, né? E tem um vaporizador, por isso que ele chama vapor ou vapor, né? Tem até os grupos de vapor na internet, a gente vê vapor group, né? Então, e ele funcionava muito bem, até que do meio deste ano para cá, começou a aparecer casos de jovens, e esse é o problema, porque ele ficou muito atrativo, né? O jovem que tinha nojo do cigarro antigo, porque fedia, porque era feio, ele começou a usar isso, principalmente em balada. E aí esses jovens começaram a aparecer com um quadro de falta de ar, dor no peito e tosse seca. Às vezes tinha dor na barriga, vômito, né? E, em alguns casos, febre e calafrio. E esses jovens, todos, fumavam cigarro eletrônico e tinham fumado o cigarro eletrônico pelo menos nos últimos 90 dias. Né? Então, esses são os critérios hoje de diagnóstico do CDC, do Centro de Doenças dos Estados Unidos. Então, por quê? Nos Estados Unidos já são 2.000 casos de internação, 40 óbitos.
né? Esses jovens, eles chegavam e eles iam, muitos já iam direto para a UTI, porque eles chegavam em insuficiência respiratória, né? É muito rápida essa evolução dos sintomas. Ele lembra muito, inclusive, o quadro radiológico, o raio-x, a tomografia, lembra muito o quadro do vírus do influenza, do H1N1. Então, até em alguns casos, eles definem que a gente já deve entrar com o tratamento para H1N1 até chegar ao resultado, né? Para ter certeza se é essa síndrome ou se pode ter um H1N1 junto. Então, esses jovens começaram a morrer e aí associou-se à história do cigarro eletrônico. Qual o problema? Eu acho que a gente fez uma entrevista em outubro, né, que foi o primeiro trabalho científico que saiu com as autópsias, né, que foram feitas pela pessoal da Clínica Maio. E nessas autópsias eles viram uma queimadura química no pulmão. Essa queimadura química é que nem do gás mostarda, que era usado nas guerras e hoje é proibido, né, que quando inalado queima o tecido do pulmão. Quando você tem um acidente de trabalho em empresa química, que as pessoas inalam uma grande quantidade de ácido. Então, era isso que se viu na autópsia. Só que a gente tinha uma dúvida muito grande com relação justamente ao óleo da vitamina E. Porque ele não, teoricamente, ele não pode ser inalado. E aí agora no começo de dezembro, dia 4 de dezembro, esses dados são mais atualizados. O resultado dessas biópsias mostrou realmente que é o óleo da vitamina E que está causando essa síndrome. Ele forma que nem uma goma no tecido do pulmão, né? E impede a passagem do oxigênio.